Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenart e o filme da vez é Skyark, lançado em 2015. No início é explicado que a Terra começou a adoecer, forçando os humanos a construir uma nave espacial conhecida como Skyark. De repente monstros surgiram do nada, fazendo com que a humanidade fugisse para o Skyark, de modo a evitar a extinção. Mas a nave era pequena demais para todos, então os habitantes se livraram dos pobres e dos órfãos. Embora a rebelião tenha lutado bravamente, foi logo esmagada pelos líderes do Skyark. As crianças da rebelião foram capturadas e marcadas com uma sombra para cada pecado que seus pais cometeram, obrigando-as a viver na Terra. Os prisioneiros exilados construíram um lugar chamado Acampamento dos Caídos e lutaram contra os monstros naquele lugar. Nisto conhecemos Rusty, o líder da resistência sobrecarregado com a tarefa de dar esperança ao seu povo. Ele inventou a história sobre um garoto marcado com 13 sombras que viria para salvá-los. Era uma forma de aumentar a moral de sua tribo e dar um motivo para eles continuarem lutando. A cena muda e vemos uma pequena nave fazendo um pouso forçado no meio do nada. Dentro dela, um jovem está tentando se recompor quando de repente ouve batidas vindas de fora. Logo depois, as portas são abertas para revelar outro jovem segurando uma lança, dizendo ao garoto na nave que ele morreria se ficasse ali. Os dois começam a correr de volta para o acampamento. O menino nativo começa a dar ordens para as outras crianças no acampamento, instruindo-as a entrar na fortaleza porque os monstros estão atacando. Dentro da fortaleza, feita de um avião caído, uma das crianças, chamada Spindle, pergunta ao recém-chegado quantas sombras ele tem em seu braço. O estranho puxa a manga e revela 13 marcas em seu braço, chocando todos no lugar. O líder deles, Rusty, se aproxima do garoto para investigar por si mesmo. Ao ver as marcas, ele anuncia que o salvador dele chegou e que os monstros começarão a temê-los. Rusty entrega ao estranho um arco e flecha, dizendo-lhe para atirar no monstro que estava perto do acampamento. Enquanto o recém-chegado se prepara para atirar, uma das meninas no acampamento, Ash, comenta que não achava que o novo garoto fosse o salvador deles e esbarra agressivamente no ombro de Rags. Acaba que esse esbarrão ajuda o garoto a acertar a criatura. Irritada com a coincidência, Ash diz a ele que foi apenas sorte de principiante. Logo depois ela sai da fortaleza com seu arco e flecha, anunciando que vai cuidar do monstro sozinha. Ash consegue ferir a criatura e a afugenta corajosamente. Dentro da fortaleza, o recém-chegado descobre mais sobre os monstros. Antes, ele achava que tais criaturas eram apenas histórias inventadas. Uma das meninas da idade do protagonista, chamada Lily, aponta para um lugar a uma grande distância deles e explica que os monstros viviam na colmeia. Rusty acrescenta a explicação ao dizer que caçavam as criaturas a cada lua nova, quando estavam mais fracos, em busca da gota azul, um composto que pode curar qualquer ferida que os monstros mantêm para si mesmos. Rusty explica ao menino que ele seria capaz de salvá-los porque tinha as 13 sombras, sendo que Rusty tinha apenas 8. Mais tarde, quando o recém-chegado está sozinho em um dos abrigos, ele olha para o Skyark e começa a lembrar das condições de seu exílio. Ele e seu pai foram presos e o juiz tinha ameaçado exilá-lo se o pai não entregasse o nome dos conspiradores. O pai de Rags, em um ato de lealdade, escolhe que seu filho seja exilado e acaba sendo executado diante do garoto. Depois, Rags foi colocado na nave e lançado em direção à Terra. Na manhã seguinte, o recém-chegado acorda com as outras crianças o encarando. Pouco depois, Lily se aproxima pedindo ajuda. Enquanto estão se afastando, Lily explica que faz roupas para todos no acampamento. Levando-o para um dos aviões caídos, ela tira sucata de metal e dá a Rags, explicando que ele pode usá-la como arma. Depois de mostrar a ele como usá-la, os dois se deitam no telhado de um dos abrigos e começam a olhar para o Skyark. Enquanto isso, a irmã de Lily, Amber, está convencida de que Lily saiu para um encontro com Rags. Ela decide espioná-lo junto de sua amiga Birdie. Enquanto Lily e Rags estão conversando, começam a ouvir gritos das duas meninas que foram atacadas por um monstro. Os dois pulam do telhado e voltam para o acampamento. Quando chegam lá, Rusty nota o grande pedaço de metal que Rags segurava como espada e envolve roupas em torno do cabo para facilitar o manuseio. Rags confessa que não tem interesse em ficar no acampamento e explica que quer ir para o oceano. Rusty diz que, embora o oceano possa estar perto, seria uma jornada muito difícil. Enquanto os dois conversam, Lily pergunta a Spindle se ele viu sua irmã ou Birdie. Os jovens percebem Amber se aproximando deles, com suas roupas cobertas de sangue e parecendo bem machucada.
Correndo em direção a ela, Rags a carrega de volta para o grupo. Vendo Lily angustiada com o estado de sua irmã, Rags se oferece para fazer qualquer coisa para ajudar a garota, mas Lily explica que a única maneira de salvar sua irmã era a gota azul que os monstros mantinham em sua colmeia. Naquela tarde, Rags e Rusty se preparam para ir até a colmeia. Quando estão prontos, os dois jovens partem do acampamento em direção ao covil dos monstros. Abrindo lentamente as portas, eles adentram o local e encontram uma criatura feminina com aparência humana sentada diante do piano. Embora eles tentassem se esconder, a coisa os percebe e se move para atacá-los. Rusty consegue afugentar a criatura, o que lhes dá uma chance de escapar. Mas conforme avançam mais fundo na colmeia, encontram outro monstro acorrentado na parede. Rusty explica seu plano para derrubar a criatura, e os dois meninos entram em ação. Rusty avança e consegue esfaquear o monstro com sua lança, esperando que Rags dê o golpe final. Embora parecesse pronto a princípio, Rags não consegue fazer sua parte. Com isso, Rusty acaba sendo capturado pelo monstro. Com medo, Rags decide fugir dali sozinho. Ao chegar próximo ao acampamento, ele se esconde e observa Lily lamentar pela irmã. Observando Lily devastada, Rags se sente mal por sua covardia e corre de volta para sua nave espacial caída, frustrado consigo mesmo e com a situação em que foi colocado. E depois de um tempo, Rags fica exausto e adormece do lado de fora do veículo espacial. Em algum momento, outra nave espacial que se parecia exatamente com a de Rags pousa na Terra. Horas depois, o protagonista acorda para encontrar outro jovem dormindo ao seu lado. Surpreso, ele acorda o menino e diz que este deveria ir embora, pois aquele era território de Rags. De repente, eles ouvem rosnados por perto e entram dentro da nave de Rags. Com medo e nervoso, o garoto solta um incrível e magnânimo peido. Irritado com a ação, Rags decide chamá-lo de Gambá. O menino diz a ele que foi enviado em uma missão secreta para recuperar o garoto com 13 sombras. Gambá explica que deram a ele uma câmera em seus olhos para que ele pudesse gravar e enviar provas sobre o menino lendário. Com medo de que descubram que ele é um covarde, Rags decide esconder sua verdadeira identidade. Gambá implora a Rags que o ensine a lutar para que ele possa se defender. O protagonista, pelo cansaço, acaba sendo convencido. Enquanto treinam, Rags é surpreendido por um golpe na cabeça quando Lily se aproxima dele, irritada por ele ter quebrado a promessa que tinha feito. Por fim, a jovem leva Rags de volta ao acampamento e mostra-lhe o memorial que fez para todas as crianças que foram levadas ou mortas pelos monstros depois que ele as abandonou. Algumas horas após Lily ter partido dizendo que faria o que ele não conseguiu, Rags descobriu que ela tinha voltado à colmeia para pegar a gota azul na esperança de salvar sua irmã. Rags, junto de Gambá, vai até a cidade onde ele antes tinha ido com Rusty. Dentro da colmeia, os dois meninos são atacados por um dos monstros, mas são salvos por Ash, que coloca um espelho na frente da criatura e a afasta. Ela concorda em ajudá-los a atravessar o monstro que guarda a colmeia, dizendo que eles estarão por conta própria depois disso. Logo depois eles entram numa luta e acontece que Rags consegue matar a criatura depois que Ash se machuca, vendo-se incapaz de se proteger sozinha. Depois que ela foi embora, os dois jovens continuam sua jornada mais a fundo na colmeia e encontram provas de que o governo corrupto da Skyark é responsável pela criação dos monstros. Percebendo que seu pai não era um traidor, Rags está mais dedicado do que nunca a se tornar o herói que as crianças queriam que ele fosse. Rags e Gambá também procuram por Lily, mas no meio do processo, Gambá acaba sendo levado por um dos monstros quando cai numa armadilha. Percebendo que ele está completamente sozinho, Rags se senta e começa a chorar. Alguns minutos depois ele se recompõe, percebendo que ainda precisa encontrar Lily. Indo mais fundo nos túneis, o protagonista nota que os monstros não enxergam bem. Ele usa isso a seu favor e os mata na surdina. Logo depois, Rags encontra Lily caminhando pelos túneis, tentando se passar por um dos monstros para que não a machuquem. Quando os dois finalmente estão na companhia um do outro, eles se beijam. Juntos, Rag e Lily vão em busca da gota azul, e a encontram sobre um monte de destroços em uma das salas. Só que nisso eles notam um monstro vindo de outro lugar. Ao olharem com mais cuidado, os dois ficam chocados ao ver que é Rusty transformado. De repente, os dois jovens percebem que todos os monstros eram crianças antes e que a gota azul os transformava nessas coisas monstruosas. Rusty ataca ambos e os tenta forçar a beber a gota azul para que também possam se transformar. Mas os dois rejeitam isso. Percebendo que não se dobrariam, Rusty tenta fazer com que seus seguidores os matem.
Mas nisso Ash aparece e o salva. Rust e Rags começam a lutar furiosamente. Após muito batalhar e ver Rust atacar Lily, Rags decide beber a gota azul para que também possa se transformar e ter o poder necessário para vencer Rust. Enquanto se digladiam, um pedaço de metal começa a cair sobre eles, prestes a esmagá-los. Usando toda a sua força, Rags busca mantê-lo à distância enquanto Lily e Ash tentam escapar. De repente, Rust se alia a Rags, dizendo a este último para sair logo, enquanto ele, Rust, ainda tinha controle de si e enfim poderia ajudá-lo. Rust segura todo o peso sobre si até que, inevitavelmente, é esmagado. Seguindo pelo túnel, Rags, Lily, Ash e Gambá chegam ao oceano. Enquanto olham para a vasta água, Rags anuncia que os verdadeiros monstros são os amigos que fazemos pelo caminho. Brincadeira, os verdadeiros monstros são aqueles que governam Skyark. Assim, os jovens prometem que vão derrubá-los. E assim acaba o filme. Se você não quer acabar num futuro distópico, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente alguma coisa aí para ajudar no engajamento do vídeo e dar aquela força pro canal. No mais é isso por este vídeo, nos vemos no próximo e tchau!